Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos, estudando o grande mestre Allan Kardec e a doutrina codificada por ele, o Espiritismo. E saibamos cada vez mais dar valor a essas oportunidades de estarmos trocando ideias, falando sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a nossa doutrina querida. Que os nossos amigos espirituais, mentores desse trabalho, consigam inspirar os seus coordenadores e todos nós para que possamos sair com um aprendizado melhor da nossa doutrina e para que consigamos aplicar no nosso dia a dia todo esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês. Normalmente, a gente manda assim, alguns avisos, algumas coisas lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se estão todos no grupo do WhatsApp. Mas se tiverem, eu queria saber se vocês estão lendo, estão acompanhando. A gente coloca desde a pauta da reunião seguinte, né, a página, até mesmo o vídeo do vídeo da reunião anterior, né? Às vezes uma coisa ou outra a mais. O Tonho sempre coloca a pauta da reunião do dia. Então, na segunda-feira, do livro A Gênese, na terça, o nosso, na quarta tem dois, é o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, e assim por diante. Vocês estão acompanhando, né, gente? Estão acompanhando lá pelo WhatsApp? Então, né? Então tá bom. Estou acompanhando. Ok. Vamos começar a leitura, então? Vamos, deixa eu só compartilhar aqui que não estava aparecendo. Só um minutinho. Sem problemas. Fica calma nessa hora. Ó, apareceu. Aí. Vamos lá, então. A gente vai continuar a parte. Oi, desculpa, alguém falou alguma coisa? É página. Página 55. Ok. Dissidências, né? Dissidências. Vamos lá. Isso. Dissidências. Visitante. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência é, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar... Problema do áudio aí. Perdão. Allan Kardec, vou começar de novo que meu celular tocou aqui, perdão, pessoal. Allan Kardec, a isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Volta para nós, por favor, Dudu. Repete. Só a resposta, por favor. Só a resposta do início aqui? Isso. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Então vamos lá, gente. Na pergunta, em primeiro lugar, volta na pergunta, isso. Ele está perguntando assim, ó, mas não tem uma discrepância entre a ciência e o que vocês chamam de ciência espírita? Ou, Allan Kardec fala que o espiritismo é uma ciência, né? Então a pergunta dele, não há uma discrepância?
Porque a ciência tem como objeto de estudo o homem, né, o meio ambiente, a natureza, né? E o objeto de estudo do espiritismo não é o mesmo, né? Então, é isso que Allan Kardec está explicando, né? Tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Em outras palavras, por que o espiritismo é uma doutrina? Porque ele tem uma metodologia. Agora, o que Allan Kardec fez com a metodologia científica? Ele adequou a metodologia científica da sua época ao seu objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo do espiritismo? Os espíritos, o mundo espiritual e a influência dos espíritos nas nossas vidas, né? Então, o que Kardec fez? Ele pegou, por exemplo, entrevista. Entrevista é uma técnica utilizada em várias áreas do conhecimento. É utilizado na história, é utilizado no serviço social, é utilizado na área da educação, né? E em cada área, a metodologia, a forma de fazer entrevista não é a mesma. Então, tem vários tipos de entrevista, várias técnicas de entrevista, né? Eu sou adepto da chamada história oral. Então, as entrevistas, quando eu faço entrevista, eu sigo essa metodologia da história, né? Então, por exemplo, eu trabalho com história de vida, eu trabalho com uma metodologia é, é, que vai privilegiar a história de vida da pessoa. Então, eu trabalho com um método que é qualitativo. O que é isso? Com uma entrevista, eu posso escrever uma dissertação de mestrado, por exemplo, com uma entrevista. Agora, tem métodos que é de entrevista, é método quantitativo. Nesse caso, eles fazem um questionário com opções A, B, C, D, E as pessoas vão fazer um X na opção A, B, C, D ou E. E depois, isso tem que entrevistar um número X de pessoas, aí depende muito da pesquisa, como que ela é feita, né? Mas aí vai precisar de quantidade de respostas. Não pode ser com uma entrevista. Para depois tabular e chegar a resultados. Então, por exemplo, falando do método quantitativo. Tem uma pesquisa, até depois eu vou colocar o link. Se eu não conseguir colocar aqui, eu coloco no WhatsApp. Mas o Mário fez uma palestra, o Mário Arias, né, do estudo que nós fizemos, né? Então, nós encontramos um companheiro que lá no Sul, ele fez uma pesquisa, e na pesquisa dele é sobre água fluidificada. Então, o que eles fizeram? Em alguns centros espíritas da cidade, eles entrevistaram pessoas antes do passe e depois do passe, né? Para ver se tinham melhorado ou não. Então, era um questionário, fazendo X, né? Depois tabulava. Eles chegaram à seguinte conclusão, a partir das perguntas, que a água, quando ela é fluidificada por um médium, ela é mais eficaz do que aquela que a gente só põe a garrafinha num canto no centro e leva para casa. Porque a vida toda, o que eu aprendi? Se você levar uma garrafinha no centro, essa água vai ser fluidificada. Só pelo fato de eu levar no centro. E é fluidificada. Só que, sabe aqueles copinhos que ele distribui depois do passe? Ou mesmo a garrafinha? Lá o médium ficava aplicando o passe nas garrafinhas ou nos copinhos. E, em outra sala, deixava a garrafinha ou os copinhos e ninguém fazia nada, que a água era fluidificada. Então, para aqueles que o médium ia lá próximo e fluidificava a água, eles chegaram à conclusão que era mais eficaz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Mário, na época, até falou que ia adotar essa prática no Luz e Amor. Eu não sei se foi adotado. Bom, agora não, porque em pandemia nós não estamos indo no centro, né? Mas a vida toda a gente deixava lá a água e não ia um médium para aplicar o passe nela. Não ia um médium para fluidificar, né? Agora, a partir de uma pesquisa que foi feita,
eles chegaram à conclusão que se o médium aplicar passe naquela água, o efeito vai ser maior do que quando a gente deixa lá no centro, no canto. Então, isso foram muitas pessoas respondendo o questionário, antes do passe, depois do passe. Esse, com muitas pessoas, método quantitativo. E é uma entrevista. Você faz perguntas e a pessoa responde, né? Circulando a alternativa A, B, C, D ou E. Agora, já com a história oral, por exemplo, que eu trabalho, é diferente. É entrevista também. Só que eu vou conversando com a pessoa. Então, eu falo para ela qual que é o objetivo da entrevista. Eu falo que eu tenho um projeto, eu explico para ela. Então nós vamos conversar, eu quero que você me conte sobre o seu pai. Só que na hora que eu começo a entrevista, eu não começo ela falando do pai. Começo ela falando de quando ela nasceu, da infância, né? Aí tem uma hora que eu volto. Mas o seu pai, quando conheceu a sua mãe? Bom, resumindo, para encurtar, eu vou deixar a pessoa muito à vontade e ela vai falando o que eu quero, sem ela perceber. É uma conversa, não é uma coisa assim direta, entende? Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que técnica de entrevista existem várias. E Kardec utilizou técnica de entrevista quando evocava os espíritos. Ele fazia perguntas para os espíritos, né? Aliás, o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Tá certo que é uma técnica que ele utilizou, mas quando ele evocava, vai lá no livro o Céu e Inferno, por exemplo. Eu quero evocar o fulano de tal que é suicida. Aí o espírito falava assim, São Luís trabalhava muito com Kardec, né? Às vezes era o São Luís. Não, ele está aqui. Pode fazer as perguntas. Aí Kardec começava a entrevistar um suicida. Começava a entrevistar um espírito bom, né? Foi dessa forma que ele criou a chamada escala espírita. Ele foi descobrindo, né, que existe o quê? Vários tipos, tipos não, né? Várias classes de espíritos. E é ele que criou aquela nomenclatura dos espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros. Nenhum espírito falou, anota aí, são 3 categorias ou 3 classes. Lá dentro dos espíritos impuros, tem os pseudo-sábios, tem os imperfeitos, tem não sei o quê. Não, nenhum espírito falou isso para ele. Ele foi conversando e observando as respostas, ele chegou na escala espírita. Tá? Então, o trabalho de Allan Kardec é um trabalho científico. Ele utilizou da metodologia científica. É isso que ele está falando aqui. Porque o visitante está questionando ele, né? Por quê? E muita gente questiona até hoje se o espiritismo é uma ciência ou não. Por quê? Porque ele estuda o quê? A relação dos espíritos. Tá, para quem acredita como nós, é fácil. O problema e quem não acredita que os espíritos vivem após a morte? Como é que pode chamar o espiritismo de ciência? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ou está muito difícil o que eu estou falando? Não, tá maravilhoso, super didático. É muito interessante. Eu nunca tinha pensado assim, igual, por que é uma ciência, né? Porque ele utilizou uma metodologia científica, igual quando você está falando aí, né? Igual a estatística, né? Que é, muitas vezes, uma entrevista quantitativa, né? Sim. Então, igual agora que a gente está vendo muito a ciência, né, Adolfo? E que a gente precisa ver muito a ciência nesse momento, e sempre. Eu acho que a ciência agora apareceu e ela mostrou tanto que ela é tudo, né? E aí, a hora que você está falando aí, agora, assim, é engraçado, você anda falando umas coisas, assim, que a gente que está no espiritismo a vida inteira, né, eu escuto umas coisas que você fala que parece que traz uma luz, né, de coisas que a vida inteira a gente sempre pensou, mas não pensou muito, né. Então, por que é uma ciência? Porque ele utilizou uma metodologia científica, né? O objeto de estudo realmente
diferente, né, do que a matéria científica estuda, né? Sim. E esse é o grande desafio, mas ele usou a metodologia científica. Muito legal, adorei. Outra coisa que ele fez, ele repetiu a mesma pergunta usando médios diferentes e espíritos diferentes. Em lugares diferentes, em Lugares diferentes. países diferentes, Sim, né? sim. E ao Adoro. Sueli, eu acho mesmo que tempo. levantou a mão. Sim, a Sueli Sueli. levantou a mão. Desculpa, Sueli. Pode falar. Pode terminar o pensamento. Aí eu acho que eu Não, cortei aqui. não, eu queria, só para concluir, então, é assim, que quando ele entrevista vários espíritos, repetindo a mesma pergunta, por exemplo, o que é Deus? Para ver, gente, que é muito difícil o que ele fez. É por isso que eu falo assim, a gente não pode, quando é só um espírito falando, através só de um médium, a gente tem que pôr um pé atrás. Eu ponho dois. Eu não ponho só um, não, mas tem que pôr um pé atrás. Por quê? Porque ele perguntou várias vezes, médios diferentes, espíritos diferentes, o que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Aí ele pega e fala assim, lá nas primeiras páginas dos livros, né? Eu sei que no livro dos médios tem, como é que é? Ensino concordante dos espíritos. Ora, o que é ensino concordante? Aquelas respostas em que os espíritos falavam a mesma coisa, o que muda é o vocabulário, cada um tem um vocabulário. Mas aquelas perguntas que ele fazia, que ele obtinha as mesmas respostas, ele colocou no livro dos Espíritos, colocou no Pentateuco. Livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Isso é ciência, gente. Então não é só um espírito que falou, são vários espíritos falando. E estão falando a mesma coisa. Por isso que é ensino dos espíritos superiores. Compreende? Quer ver? Por favor, agora eu não vou cortar, não, você vai direto. Viu, Dudu? Você vai ler os dois parágrafos até o seguinte. Mas, por favor, repita a pergunta e começa na resposta de novo. Só para vocês verem como que vai ficar mais fácil agora. Quer ver? Vai lá, Dudu, por favor. Visitante, essa diversidade, na crença do que chamais uma ciência, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência só existe na forma, sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não deu nascimento a dissidências até que seus princípios ficassem claramente assentados? Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a escola de Paris e a escola de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão hoje esses sistemas primitivos? Caíram todos ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que pretende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que,
nesta como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência? Um pouquinho, viu, Dudu? Não, lê mais essa, é mais uma pergunta. Pode ler. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Bom, vamos parar um pouquinho aqui. Todas essas perguntas... A Sueli, acho que tinha levantado a mão aquela hora, né? Ah, não falou ainda, Sueli? Não. Não, então deixa a Sueli falar. Sueli, por favor, abre o seu microfone aí. À vontade. Uma dúvida, no primeiro parágrafo lá da resposta do Kardec, que está comentando assim que essa diferença está mais na forma do que no fundo. Aí eu queria saber se você tem algum conhecimento de se Kardec, por exemplo, se já que a forma não mudava, não quer dizer a forma mudava, e o fundo, vamos supor, se não era às vezes na técnica de entrevista, seria um outro tipo de observação, né? O Kardec tinha conhecimento de que, por exemplo, em determinado centro espírita na Europa era utilizada a técnica X, e em determinado lugar da América era utilizado outra técnica que não fosse a entrevista. Será que Kardec tinha conhecimento assim total de como que era feito esse estudo, essa observação para chegar a uma conclusão? Bom, Sueli, assim, primeiro nós precisamos entender que nós estamos em 1859, tá? Então, o Espiritismo estava sendo codificado. Diferente dos dias de hoje, que ele já está codificado e consolidado, tá? Como que Kardec sabia de como que as pessoas estudavam o fenômeno mediúnico? Que é disso que nós estamos falando, é uma ciência. E o que ela estuda? O fenômeno mediúnico. Então, a base da ciência espírita é o fenômeno mediúnico. Né? É a resposta que os espíritos nos dão. A nossa ciência, ela nasce aí, né? Das entrevistas com os espíritos. Bom, aí, o que acontece? Na época, o Zé Eduardo até deixou na reunião anterior um link de um livro que a tradução foi feita de maneira errada. Então, o nome lá aparece assim, História do Espiritismo. Mas, na verdade, o nome correto é História do Espiritualismo. Lá ele vai falar do Espiritismo, do trabalho de Kardec, e vai falar do trabalho de outros pesquisadores que também estudaram o fenômeno mediúnico. E muitos desses pesquisadores não se tornaram espíritas. E muitos desses pesquisadores, utilizando uma metodologia diferente da de Kardec, não chegaram às conclusões que Kardec chegou. Como que Kardec ficava sabendo? Porque eles publicavam as suas pesquisas. Kardec mantinha correspondência com espíritas de todo mundo. Tem na Revista Espírita correspondência de espíritas brasileiros que escreveram para Kardec. Então ele escrevia, e não é à toa que ele era poliglota. Ele escrevia, né, para espíritas que viviam na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é francês, na Alemanha, na Espanha, no Brasil. Né? Então, muitos espíritas contavam para ele, aqui na minha cidade tem um trabalho, aí a pessoa escrevia contando a história. E, em alguns casos, Allan Kardec chegou aí no local para conhecer alguns casos. Ele visitou todos? Não, não visitou todos. Mas, em alguns casos, ele chegou até lá para verificar. Outros, ele recebia carta dos seus correspondentes. E ele também recebia carta de pessoas que eram seus adversários. E pessoas que entendiam o fenômeno de uma maneira diferente da dele.
E isso tudo nós vamos encontrar onde? Lá na Revista Espírita. Agora, nós vamos encontrar na revista todas as correspondências que ele recebeu? Não. Mas ele ficava sabendo, respondendo a sua pergunta, acho que é isso que te interessa, ele ficava sabendo de como que as pessoas, outros pesquisadores, como é que eles estudavam o fenômeno mediúnico, porque esses pesquisadores publicavam, como ele publicava, através da Revista Espírita, né? E também por correspondentes espíritas, ou mesmo adversários, que faziam críticas ao trabalho dele, né? Confrontando com outros trabalhos. Em outras palavras, o fenômeno mediúnico não foi estudado só por Allan Kardec, por muitas pessoas. E aí, alguém pode falar assim para mim, tá, mas e aí? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ninguém fez um trabalho com o fôlego que ele fez. Entendeu? Então, ele era melhor. Bom, eu acho que ele era um espírito que foi preparado, claro. Né? Melhor talvez não seja o termo, mas ele foi, se alguém pesquisou e muito esse fenômeno, foi Allan Kardec. Né? Então, quando a gente estuda o livro dos médiuns, lá ele fala, tem um capítulo lá, que ele fala assim, ó, dos sistemas. Ali ele vai falar de vários sistemas, né, de pessoas que estudavam o fenômeno mediúnico, e ele vai falando por que esse sistema não deu certo, por que tal sistema não deu certo. Compreende? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Então, tá bom. Conseguiu responder. Obrigada. Agora eu fico imaginando a dificuldade que era aquela época, como era amoroso as coisas, correspondência, e ele ter esse contato até com brasileiros. Imagina a dificuldade que era para ele compilar isso tudo e esquematizar a doutrina, né? Trabalho sim. incrível, né? Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque o espírita tem que valorizar mais o trabalho de Allan Kardec. E é o que você está falando mesmo aí, viu, Suzy? Nós temos que valorizar o que ele fez. Não pode assim, ó, eu pego um livro de um autor, eu não estou questionando esse autor, não é isso. Amanhã ou depois, alguém vai, Adolfo, tá vendo? Era isso mesmo. Tudo bem. Mas o que Kardec fez? Ele aceitou a resposta do primeiro espírito? Não. E por que nós também não podemos aceitar? Porque tem muito espírito pseudo-sábio. Mas aí você vai falar para um médium, está recebendo um espírito, que diz ser não sei quem, e o médium acredita no que o espírito está falando. Entendeu? Então, assim, grupo mediúnico tem que estudar muito, médium tem que estudar muito. E desconfiar. Eu sou muito bonzinho em reunião mediúnica, muito. Mas eu fico procurando, prestando atenção no que o espírito está falando. Eu já fico procurando um deslize. Até que chega um ponto que, às vezes, a mensagem é tão boa e não tem nada, aí eu me entrego. Mas para me entregar, eu tenho que ter certeza. Porque não é porque é um espírito que está falando que eu vou confiar. E pode ser o melhor médium de Franca. Pode ser o melhor médium de São Paulo. Pode ser o melhor médium, pode ser o Divaldo Pereira Franca. O dia que eu fui lá no João Berdel, eu fui uma vez lá. Eu sou meio danado, né? Ó, João, eu queria participar de uma reunião sua do livro. Não, vem cá, você pode sim. É bom que você também ajuda. Jogou na fogueira, né? Aí eu fui. Aí se apresenta um espírito, se apresenta outro. Eu só lá, ó. Mas qual que era a minha postura? Não é porque ele está falando que é assim. Então, como estava falando de um livro que tem a ver com história, e eu conheço um pouco de história, eu só prestando atenção. Mas não teve um deslize que o espírito falou. Não teve um deslize. Né? Então o espírito perguntar, não, mas pode perguntar. O que você não concorda? Não, mas eu concordo com tudo. Mas o espírito sentiu que eu não estava ali para concordar. Normalmente o que as pessoas fazem? Ah, não, é o João, é o médium excelente, e o João é um médium excelente. Viu? É o médium excelente. Ah, não, mas ele trabalha com o doutor Alonso, verdade. Mas o espírito que vai falar? Eu tenho que saber se não é. Por quê? Porque ele pode enganar o médium, um pseudo-sábio.
se apresentando como se fosse o Chico Xavier, por exemplo. E o médium vai ver o Chico e vai ouvir a voz do Chico. Né? Agora, quando a gente estuda o livro dos médiuns, a gente aprende por que isso pode acontecer. E pode acontecer. Então, nessas perguntas que Allan Kardec foi fazendo, as perguntas anteriores, ele vai falando assim, ó, mas qual ciência que nasceu pronta? Né? Então, até hoje, por exemplo, Allan Kardec, no início, por exemplo, a gente encontra lá no livro dos médiuns, ele falando assim, ó, não existe possessão absoluta. Não existe possessão. Possessão é um tipo de obsessão. Só que na possessão, é como se o espírito do encarnado, é como não, ele se afasta e quem assume, vamos dizer assim, né, o aparelho, é o obsessor. Né? Então, a pessoa faz tudo que é da vontade do obsessor e não dela. Então, ela se torna uma outra pessoa. Né? A pessoa obsediada. Então, tem alguns filmes aí que a gente já viu, para quem não viu ainda isso em reunião mediúnica, tem uns filmes aí que mostram, como é que é o termo que eles usam? Fica possuída a pessoa, né? Uns termos que eles usam aí. Aí eles chamam o padre para... Até os nomes, agora eu esqueci, né? Qual é o termo que eles usam. Mas, enfim, havia, assim, uma série de coisas, né? E Kardec acreditava que não havia possessão. Quem estuda Cohen e só usa livro dos médiuns, vai falar assim no Cohen, não existe possessão. Aí no livro A Gênese, depois eu mando o link, viu, gente? Quando for para... Isso demora um pouquinho para pegar, mas na hora que eu colocar o vídeo, na descrição do vídeo eu vou colocar a referência do que eu estou falando, tá? Para vocês depois confirmarem se eu estou falando besteira ou não. No livro A Gênese, Allan Kardec fala assim, ó, estava enganado. Existe, ainda que por pouco tempo, mas existe possessão absoluta. Então, veja, quando ele escreveu um livro, ele tinha uma ideia, um pensamento. Quando ele escreveu outro livro, ele tinha outra ideia, outro pensamento. Por que isso é possível? Porque é uma ciência. E ciência é assim. Né? Então, a última pergunta dele, qual ciência, qual doutrina filosófica ou religiosa? Não é essa não, é uma outra. Mas, enfim, o que ele quer dizer? A ciência muda. Por isso que chama ciência. Então, da história, né, que é a minha praia, eu vou falar muito da minha praia. Eu não vou falar de outras áreas que eu não fico à vontade. Mas quando eu estudei, e quem tem mais de 45 anos é da minha geração, 45 para mais, né? Eu tenho 43, mas de 45 para mais, 51, viu, gente? A gente aprendia na escola assim, ó, quem descobriu o Brasil? Qual é o dia do descobrimento? A gente sabia. É o que a gente estudava. Isso chama história tradicional, positivista. Bom, aí o tempo foi mudando, foi surgindo outros tipos de história. De modo que hoje o aluno, esse tipo de pergunta, nós não fazemos para os nossos alunos de história. O professor fala quem descobriu o Brasil, fala o dia, né? Mas mais importante hoje é o contexto histórico, não é o fato histórico. Né? Quer dizer, mudou? Mudou. Por quê? Porque a história é uma ciência. Né? Assim o espiritismo. Agora, quem que pode mudar, gente? A ciência. Não é um espírito, não é um médium. Enquanto for um espírito e um médium, é uma opinião, um ponto de vista. Eu não posso falar que é doutrinário. E quando que você pode falar que é doutrinário? Quando vários espíritos, através de médios diferentes, trouxerem a mesma informação. Aí sim, é doutrinário. Aí a gente pode falar, nesse ponto aqui, ó, nós temos que atualizar o pensamento de Kardec. Mas a base é inquebrantável. Esse é o termo que Kardec usa. A base da doutrina espírita é inquebrantável. Ok? Vamos lá, Dudu? Vamos lá. Acho que a Ideli tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa, Ideli? Eu vejo nessa frase aí, quando ele diz
que existe diferença na forma sem afetar o fundo, ele está se referindo ainda ao termo espírita e espiritualista, porque ele vai dizer que na Europa vão aceitar os termos espírita e espiritismo, só na América que não. Eles continuam usando o termo espiritualismo e espiritista, é isso, né? No parágrafo anterior, são adeptos da escola americana. Aí é por isso que ele vai dizer, a diferença está na forma e não no fundo. Quer dizer, não é nas manifestações que está a diferença, mas na adesão ou não aos termos que Kardec propôs. Eu entendi assim. Mas, o Denis, você só está corroborando o que eu falei, viu? Não está diferente, não. Porque, Não, realmente, quando eu pus a mãozinha, você não tinha falado tudo isso, né? Mas aí eu acabei falando também, lógico, o que você falou. Mas eu queria, né, pôr isso também, que eu acho que ele está se baseando ao capítulo anterior, ao trecho anterior. é que enquanto eu falei 40 minutos, você numa frase você definiu. Mas não é só a escola americana, não. Né? Tem, por exemplo, o William Crookes, que é um outro pesquisador, o Daniel Douglas Home, outro pesquisador. E o trabalho desses pesquisadores, né, e tem outros mais, que tem nesse livro, História do Espiritismo. O nome correto é História do Espiritualismo, que vai falar da escola americana, do William Crookes, do Daniel Douglas Home. Tá? E esses pesquisadores que não se tornaram espíritas, eles não utilizaram o nome espiritismo. E quem que utilizou o nome de espiritismo? Quem que utilizava? Quem seguia Allan Kardec. Quem acompanhava Allan Kardec, os seus seguidores. Então, os outros grupos que também pesquisavam o fenômeno mediúnico e que não seguiam Kardec, né, chamavam o fenômeno de fenômeno espiritualista. Ou qualquer outro nome. Né? Agora, para falar que é espírita, tem que seguir a metodologia que Allan Kardec criou. E aí, meus amigos, não é espírita que criou a metodologia, não. Viu? Por isso que eu uso a expressão, eu não. O teórico do Allan Kardec, que a gente não estudou, mas nesse livro que nós estamos estudando, a primeira coisa que tem é a biografia de Kardec. Se vocês forem lá no finalzinho, nos últimos parágrafos, acho que é isso mesmo, vocês vão ver o biógrafo falando assim, ó, que o Allan Kardec é fundador do Espiritismo. E eu concordo com ele. Por que Allan Kardec é o fundador? E quem que deu o status de ciência? Né? Quem que criou esses princípios? Não foram os espíritos. Foi Allan Kardec. Com base nas entrevistas que ele fez. Né? Então, com base nessas entrevistas, por exemplo, ele foi falar do perispírito. Então, quando a gente estuda perispírito, a gente aprende que ele tem várias formas, perispírito. Né? Quer dizer, mas quem que fala dessas formas? É Allan Kardec. Ah, mas em outras crenças também falam de perispírito? Também falam. E qual é o nome que eles dão? Corpo astral, corpo bio, não sei o quê, entendeu? Agora, se eu sou espírita, eu vou estudar qual classificação? É de Allan Kardec. Ah, quer dizer que a classificação do fulano de tal está errada? Não, não é que está errada. Agora, o dia que vários espíritos, por médios diferentes, falar que essa outra classificação é correta, eu vou adotar. Do contrário, não é porque é um espírito que está falando, um médium que está falando, que a gente já vai começar a falar que é espiritismo. Isso é falta de respeito com o trabalho de Allan Kardec. Né? Então, nós espíritas, nós temos que começar a valorizar mais o trabalho de pesquisa que ele fez. E como bem disse a Sueli, foi muito difícil. Hoje em dia, gente, nós queremos, os livros já estão aí, ó, tudo na internet. Hoje é muito mais fácil e trabalhoso. Né? E trabalhoso. Agora, imagine ele, na época,
que não tinha os recursos que nós temos, né? Mas vamos embora. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Então a gente lê essa primeira questão, já leu aqui, né? Apresentou o Espiritismo a 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos, dilaceraram a Igreja e que ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta grave de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém, nunca de um só argumento peremptório. E a prova de ainda lhe não terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente e que, apenas com 10 anos de vida, ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Então, nesse finalzinho, quando ele fala assim, ó, que o fenômeno não se produz, o que ele está querendo dizer? Porque, assim, na ciência, normalmente a gente lança uma teoria, né? Eu na escola eu usava, eu pegava um giz, né? Na época do giz. Falava assim, ó, se eu jogar esse giz para cima, ele vai cair aqui na minha mão. Ou se não cair na minha mão, vai cair no chão. Ó, isso é uma teoria, tá? Porque eu nunca fiz isso. Vamos ver? Aí eu pegava e jogava o giz, ele caía. Ó, gente, realmente ele caiu, não caiu? Então, isso aqui já... Agora vou fazer esse mesmo experimento de novo. Vamos ver se acontece outra vez. Aí eu chamava um aluno, faz. Chamava um outro aluno, faz. Bom, agora contem para mim, gente, o que nós fizemos aqui? Bom, várias pessoas fizeram a mesma coisa, chegaram ao mesmo resultado. No fulano caiu na mão dele, no outro não caiu. Tá, bom, gente, resumindo, isso é fazer ciência. Eu tinha uma teoria, fui lá, testei a teoria, né? Fiz o experimento, testei o experimento várias vezes e obtive a mesma resposta. Então, de teoria, eu passo para quê? Bom, isso aqui agora já não é uma teoria, e foi comprovado cientificamente. Mas começa com a teoria. Na ciência é assim. No espiritismo, não. Allan Kardec não tinha teoria. O que ele tinha? O fenômeno. E o fenômeno se repetia quando ele fazia uma pergunta e obtinha as mesmas respostas. Então, da experimentação, das entrevistas, é que ele chegou na teoria. Então, nesse sentido, o caminho foi diferente, né? Agora, o que o pessoal da ciência faz? Eles querem utilizar o quê? Começando com a teoria para chegar no resultado. E não é assim. Por quê? Porque os espíritos só respondem se for da vontade deles. Por isso que o Chico falava assim, ó, o telefone toca de lá para cá. Então não adianta eu criar uma teoria e começar a perguntar para os espíritos, eles vão me responder. Não é assim tão simples. Então, primeiro que no nosso caso espírita, né? Nós temos que primeiro perguntar para os mentores do centro. Aí, se os mentores falarem que realmente a gente pode desenvolver, que é por aí, aí nós vamos começar. Aí nós vamos perguntar para o mentor. Isso o André Luiz que ensina no livro. Como é que é? Depois eu lembro o nome do livro também. Hoje eu não estou. A cabeça muito boa, não. Mas vamos pedir para o mentor, perguntar para o mentor. Podemos evocar fulano de tal? Podemos. Ele está aqui, já se encontra. Aí a gente começa. Antes disso, a gente elabora as perguntas. Pergunta para o mentor, essas perguntas estão boas?
Podemos perguntar isso para ele? Quer dizer, olha, toma um cuidado e começa fazendo prece, não sei do que. Compreende? Porque se falasse, ó, o fulano está aqui, está aqui. Ó, ele está aqui, mas ele não quer responder. Entendeu? E às vezes tem espírito que não vai responder. Porque não é obrigado a responder. Só que tem pessoas na ciência que eles não concordam. Porque o cientista está acostumado a fazer pergunta e obter resposta. Né? Agora, quando o cientista faz o experimento dele, ele não está trabalhando como nós trabalhamos com os espíritos. Porque tem espírito que às vezes não está em condição de ser entrevistado, que faz pouco tempo desencarnou, ou talvez não faz pouco tempo desencarnou, mas ainda não está em condições, ou já tem encarnado em outro lugar, e nesse momento não vai ser possível. Então, assim, ó, a ciência espírita não é a mesma coisa, ela tem as suas características, vamos falar assim, né? E tem pessoas da ciência que não aceitam isso. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o texto? Ideli, nossa companheira, Letícia, sempre participa também. Fique à vontade, viu, gente? Não se sintam pressionadas, pelo amor de Deus. Ou nós podemos continuar? Hoje dá para continuar um pouco mais, hein? Entrar nos fenômenos, né? Propriamente ditos. Opa, passou, Dudu? Tem que voltar. Aí. Vamos continuar? Por favor. Fenômenos espíritas simulados. Visitante. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Allan Kardec. Olha que pergunta boa, hein? Demais. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtos, vinho de champanhe, ser todo vinho dessa espécie apenas água de Celtos? Isto é, privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir às explorações. E para atrair a multidão simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica. E todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo. Quando Bom, se gente, mostrou... agora, quem que explica para nós aí? Essa tá fácil, hein? Quem explica para nós aí? Lê a pergunta de novo, Dudu, por favor. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Bom, então são duas perguntas. A primeira resposta é sim. Quer dizer, o fenômeno mediúnico, ele não é uma exclusividade nossa, não é? Agora, a pergunta seguinte que é mais interessante. E disso não podemos concluir que o que eles fazem em outras religiões, ou não necessariamente religiões, grupos, né, que exploram o fenômeno mediúnico, né? Será que o que eles fazem não é o que vocês fazem também? Não é a mesma coisa? Né? A pergunta mais ou menos é essa. Aí olha o que ele responde. Vai lá, Dudu, lê para nós aí. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista?
Que direis? Objetivo de imitação, gente. Hã? O fenômeno em si. Quem garante que uma pessoa está mediunizada, está falando algumas coisas, como se fosse o espírito fulano de tal? Quem garante que é o espírito que está falando? Que não é um charlatão. Entendeu? Então está falando assim, ó, que o trabalho mediúnico ele pode ser imitado. Pode ser uma falsificação. Claro que pode. Né? Esse Kardec falou na pergunta, na resposta dele. O que mais, Dudu? Que direis? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes, vinho de champanhe, ser todo vinho dessa espécie apenas água de Celtes? Isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica. E todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo. E aí, gente, só esse parágrafo aí. Quem é que pode falar para nós, ó? Só desse parágrafo. Vocês lembram quando passou uma novela, O Profeta? Passou na antiga, acho que é Tupi, era muito pequeno. O ator era o Carlos Augusto Strasner. Não sei se é esse o nome. Morreu novo o ator, muito bom. E, mais recentemente, já tem uns 10 anos, passou de novo na Globo, né? O Profeta. E teve uma parte lá que ele perdeu, os espíritos tiraram dele, não, tem um termo correto. Enfim, deixou de praticar, né? Não conseguia mais e continuou fazendo na televisão, né? E até que descobriram. Quer dizer, teve uma época que ele se tornou um charlatão. É mais ou menos o que está falando aqui. Mas a Letícia levantou a mão, deixa ela responder. Não, eu acho que é isso mesmo, Adolfo. Eu acho que é suspensão da mediunidade, não é? É o termo que usa quando acontece isso. Isso, suspensão da mediunidade. Obrigado. Pelo que eu entendi, assim, nesse parágrafo, né, pelo fato do espiritismo, eu acho que do fenômeno mesmo, atrair a atenção, né, assim, o interesse de muita gente, mesmo que não seja para estudar, mas para poder ver aquilo, e hoje a gente ainda vê que muita gente se apega muito mais ao fenômeno do que o estudo mesmo da doutrina, e então, por causa da sua popularidade, né, e das controvérsias de que era objeto, eu não sei aqui se é porque o espiritismo ele ainda estava em processo aí, né, de acúmulo, de estudo, estava tendo esse processo da codificação, e aí atraía multidões, né, que nesse meio aí acabava simulando, né, falsificando. E aí ele usa até o termo grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, que aí eu acho que é isso que você trouxe como exemplo da novela, que eu me lembro mesmo, eu acho que ele tinha a mediunidade, né, e aí ele, por usar ela de forma indevida, a espiritualidade parece que fez essa suspensão, mas eu acho que também, além disso, pessoas que nem eram médium, né, às vezes usavam, faziam aí, simulavam ações, né, espetáculos, alguma coisa nesse sentido para poder, por conta da popularidade, né, do termo espiritismo. Perfeito, E não perfeito. Adolfo, e não era porque tinha o charlatanismo, né? Isso que ele fala aí também, né? Que não era real, né? Então, assim, é bem isso aí, que não, né, não é porque alguns casos eram realmente né, o charlatanismo, que tudo era charlatanismo, né?
Então, que é um fenômeno real, né? Não é isso? Excelente. Dudu, vamos ver se a gente lê mais um pouquinho? Vamos lá. Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Entra aí, né, Dudu? Dudu, mas Ninguém... pode parar aí agora. tá. Ok. A gente continua na próxima semana. Então, Parte. nós paramos no segundo parágrafo da página 57. Não, a gente vai voltar no primeiro. Ah, tá. Vamos voltar aqui no início. Você só marca para mim, escreve no chat aí, página 57, por favor. Não esqueça. Ok. Gente, nós temos ainda alguns minutinhos. Queria saber se alguém tem alguma coisa para falar, perguntar. Pode tirar do compartilhamento de tela, viu, Dudu, por favor. Já estamos partindo para o encerramento já. Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitar os minutinhos aí ou não? Tudo legal? Eu posso falar. Claro. Posso falar só uma coisinha, Adolfo, que eu achei interessante no primeiro ponto, né, na primeira parte da reunião, sobre as dissidências, que o Kardec, ele fala que os adversários do espiritismo, né, ele pergunta aí, os adversários do espiritismo não têm argumentos mais sérios para poder combater, né, eles sempre lançam mão de negações, calúnias, e mesmo com tudo isso, né, com esse combate, em apenas 10 anos, o Espiritismo contou aí com um número significativo de adeptos. E outra coisa que eu achei interessante também, que para que ele completa, né, termina, para acabar com o Espiritismo, seria necessário demonstrar que os fenômenos não se produzem, mas ninguém o faz. Então, aquilo que a gente já vem falando, que é a crítica, mas assim, sem ir a fundo, né? Eles ficam criticando, negando e não vão a fundo para poder argumentar realmente. Eu acho que é só ressaltar isso que eu achei legal, assim. Legal. Quem mais? Não? Faltando só 2 minutinhos, se não tiver ninguém, já vamos encerrar, então. Então, Ana Flávia, vamos encaminhar o encerramento aí. Tá, Jó. Então, é com muita alegria, né, que a gente encerra, então, a nossa reunião. Eu vou pedir para o Zé Eduardo fazer a prece final para a gente. Você faz, Passo. Então, com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos coordena, estamos aqui agradecidos por essa oportunidade do estudo dessa noite, das reflexões que tivemos nessa noite, e que possamos com isso aprender um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, de forma que possamos colocar esses aprendizados em prática no nosso dia a dia, olhando sempre para o nosso bem e de todos aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja a todos. Que assim seja.